Shalom, graça e paz. Aqui é o pastor Rodrigo de Almeida para mais uma live de segunda na terça-feira. Que bom ter você aqui conosco. Que bom podermos estar juntos mais um dia para compartilharmos da palavra do Senhor. Eu quero te convidar já no nosso canal do YouTube a se inscrever lá no nosso canal, deixar o seu like, deixar a sua curtida, compartilhar desse vídeo. Nós queremos propagar a palavra de Deus através deste segmento. Também temos muito material no nosso Instagram. O Instagram é o @pastor.rodrigo. Nós também temos as nossas redes sociais no Facebook, no X, o antigo Twitter, no Threads. E eu fiz uma conta no TikTok. Ainda não consegui trabalhar com o TikTok, não. Mas eu creio que a gente vai estar conseguindo aí em breve compartilhar alguns vídeos lá, né? E para que a gente possa se tornar o mais acessível a todos possível. Amém? Bom, eu quero orar com você e eu quero compartilhar um tema muito legal. E eu acredito que vai fazer bastante diferença para as nossas vidas. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga que está ouvindo essa palavra nessa live, que vai estar ouvindo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, que vai estar recebendo da tua parte aquilo que o Senhor tem para ministrar no coração de cada um, que eles sejam plenamente abençoados, poderosamente impactados em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, estamos aí. Eu convido você a ir no canal, nós temos bastante material, né? Semana passada tivemos uma live muito boa. Na verdade, na semana retrasada, né? Nós tivemos 3 lives na semana. Agora vou pegar essas lives e vou fazer uns cortes delas. A gente está trabalhando sobre isso. Fazer uns cortes dessas lives, colocar mais shorts no canal, né? Para poder alcançar de modo que fique acessível para todo mundo. Eu sei que às vezes passar muito tempo na live é complicado, mas a gente quer atender o máximo de irmãos possíveis e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? Eu quero compartilhar um texto para a gente iniciar. É o título dessa nossa live, que é A Tua Graça Me Basta, A Minha Graça Te Basta, melhor dizendo, né? E eu quero compartilhar o texto que fala a respeito disso lá em 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 9. Olha o que diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo, após falar sobre algumas revelações que ele teve, e ele diz que por causa dessas revelações ele tem um espinho na carne, e ele orou ao Senhor para que desviasse esse espinho, né, dele, tirasse esse espinho dele, e ele recebe essa palavra. Ele diz que ora 3 vezes ao Senhor, e a palavra que ele recebe é: a minha graça te basta, versículo 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vou repetir. Disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Talvez alguém fale assim: poxa, eu vou ficar feliz então porque eu sou fraco. A gente ouve muita palavra motivacional, que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser resiliente. E a gente precisa entender que existem circunstâncias e circunstâncias. A Bíblia nos orienta a ser resilientes. Por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo, na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, ele diz: sede, portanto, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E parece que agora
ele está dizendo para você assim, não, é melhor você ser fraco do que você ser firme e constante. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa completamente diferente, literalmente. Resiliência, firmeza, constância é algo implícito para aquele que quer viver com Cristo, porque a obra redentora de Jesus, ela tem um caminho que nós precisamos percorrer. Jesus, a Bíblia diz que ele vem na plenitude dos tempos. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu já falei sobre essa questão da plenitude dos tempos. Jesus vem na plenitude dos tempos. Jesus, ele nasce segundo a lei, ele cumpre a lei, tudo aquilo que dele estava escrito, ele cumpriu. Ele oferece sua vida em sacrifício. Eu também já expliquei aqui uma vez, um rabi, ele precisava estudar até mais ou menos aos 30 anos, e a partir dos 30 anos ele começava a ensinar. Jesus começa o ministério aos 30 anos e ele faz discípulos, e ensina-se por 3 anos e meio, o período do ministério de Jesus, o tempo em que ele vai até a cruz e ele cumpre tudo aquilo que dele estava escrito. E aí, indo até a cruz, ele morre, uma morte de cruz, e depois ele ressuscita, ele passa 3 dias morto e ressuscita. Tudo isso havia um tempo determinado na palavra. Deus havia predito, anunciado como isso deveria acontecer. Então, a nossa resiliência na vida, especialmente numa vida cristã, ela é fundamental. Nós vamos passar por provações, nós vamos passar por dificuldades. Às vezes vendem um peixe para você que talvez não conheça Cristo, ou até mesmo para você que já conhece a Cristo, já entregou sua vida para Jesus, de que converter-se ao Evangelho é cancelar os problemas, é não ter mais dificuldades. Isso não é verdade. E eu não vou dizer só porque Jesus enfrentou todas essas dificuldades, porque ele sim, ele enfrentou, mesmo sendo Deus, ele passou por tudo isso. E ele se submeteu à vontade de Deus. Você está entendendo? E, além disso, nós vamos ver, por exemplo, Jesus dizendo para os apóstolos que no mundo nós teremos aflições, mas que era necessário bom ânimo. E quando a gente olha bom ânimo na Bíblia, essa palavra, ela para nós aqui, que estamos no Ocidente, ela é traduzida como ficar feliz. E parece às vezes que a gente está dizendo assim para você, não importa o que você está passando não, sorria, o mundo está acabando. Eu ouvia minha mãe dizer uma expressão a respeito do meu falecido avô Osés, que meu avô torcia pro mundo acabar em barranco para ele poder morrer encostado. Meu avô era tranquilão. Essa expressão quer dizer isso. E quando a gente fala aqui no Ocidente que nós precisamos ter bom ânimo, a gente tem a ideia de que a gente vai simplesmente ser feliz, pode estar o mundo despencando, que a gente vai estar aí, tô nem aí para nada e vou seguir em frente. E não é isso. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia, quando diz que nós devemos ter bom ânimo, ela está dizendo para que a gente permaneça em Cristo, permaneça firme. Quantos casamentos, eu conheço uma história, quando eu e minha esposa fizemos Casados para Sempre, um casamento que acabou porque o marido punha o papel higiênico com a folha para ser puxada por trás e a mulher queria que pusesse com a folha para ser puxada pela frente. Eu não vou entrar aqui nem no mérito da forma correta, o que acontece, mas o casamento acabou aí. E quantos hoje acabam de maneiras grotescas? Por divergência de opinião, ou como a gente ouve, incompatibilidade de gênios. Gente, nós temos gênios diferentes. Claro, eu sou eu, minha esposa é minha esposa. Então, ter bom ânimo é você superar adversidades, especialmente aquelas que são superáveis.
Porque tem coisa que realmente é muito difícil de superar. Mas tem coisa que não, tem coisa que nós queremos ver pele em ovo, chifre em cabeça de cavalo. E quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ele não está dizendo para você assim, ó, eu prefiro ser fraco. Não, ele está dizendo assim, eu prefiro abandonar as minhas próprias capacidades. Ele, quando fala gloriar-se, gloriar é achar glória, é achar louvor, gloriar-se. Né? Dar glória é dar louvor, é dar, vou usar uma expressão cotidiana, dar a evidência necessária para a coisa. Então, quando você dá glória a alguém, e aí eu estou tirando aqui a questão religiosa, quando você dá glória a alguém, você está colocando aquela pessoa em evidência. E o gloriar-se é a mesma coisa, é você colocar algo seu em evidência. Não é ser orgulhoso, nem ter orgulho. Gloriar-se é diferente, é pôr em evidência aquilo que se julga mais importante. E o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele diz que ele prefere gloriar-se nas fraquezas. E por que ele disse isso? Porque o Senhor explicou para ele que a graça dele bastava. Toda a obra redentora de Jesus era suficiente para Paulo. E por que ela era suficiente para Paulo? Porque a gente vai ver que Paulo era um homem de grande relevância. A Bíblia vai dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da sua época. Vai dizer que ele era fariseu, ele era de uma seita dos judeus que era a mais importante da época. Ele vai dizer que ele era zeloso, era um homem de fé, conhecedor das Escrituras, ele era um cara de importância. E Deus está dizendo para ele assim, ó, eu estou te dando revelações ainda maiores, que agora você tem um entendimento acerca da Escritura que você antes não tinha, não havia lhe sido conferido. Você teve uma revelação do próprio Jesus. Você entendeu agora qual era o fim daquela Escritura que você conhecia. Então a minha graça te basta, porque essa revelação, ela não foi obtida senão porque o próprio Deus o quis revelar. O próprio Jesus se revelou a Paulo. Então Paulo ele diz que ele teve visões inefáveis que ao homem não era nem lícito dizer. Um cara completamente erudito, que falava mais de um idioma, com fluência, certamente falava o aramaico, falava o hebraico, também era versado no latim, falava grego. O cara era um homem bem experimentado. E agora ele tem revelações acerca das coisas celestiais. O início do texto diz que ele foi levado ao terceiro céu. Olha que coisa fantástica, né? E ele fala isso, que por causa dessas revelações ele recebe um espinho na carne. E ele ora por 3 vezes ao Senhor. E orando por 3 vezes, ele recebe então a palavra, olha, minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não está dizendo assim, ó, o meu poder vai ser maior se você for menor. Não, não é isso. Ele está dizendo assim, ó, é porque você não tem capacidade que eu te capacitei. É isso que Deus está dizendo para Paulo. E aí Paulo, entendendo isso, ele fala, eu prefiro pôr em evidência então a minha falta de capacidade para que a capacidade do Senhor, a glória de Deus, a graça do Senhor se manifeste através da minha vida. João fala algo muito parecido acerca de Jesus, João o Batista. Ele diz que importava, lá em João capítulo 3, se eu não me engano, versículo 30, ele diz que importava que Jesus crescesse e ele diminuísse. Ele se gloriava na pequenez dele, no fato de ele não ser nada especial, ele ser apenas aquele que apontou para Cristo, para que nós vivêssemos uma vida olhando para Jesus e não para João. Então o que Paulo está trazendo aqui para nós, e o que eu quero deixar para você hoje, neste dia,
é que nós precisamos olhar para Jesus. Sabe, queridos, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Nós olhamos a situação econômica, nós olhamos as dificuldades. O mundo está meio esquisito mesmo, tem umas coisas acontecendo meio esquisitas. Compartilhei um vídeo esses dias a respeito. Eu não vi o vídeo, eu compartilhei um vídeo de alguém comentando sobre o vídeo. Uma menina que se identificava como cachorro e foi para dentro de um canil. Queridos, identidade, era essa a temática do vídeo. E quando eu olho para Jesus, eu passo a entender que eu tenho uma identidade de filho de Deus. Porque Jesus, ele me esclarece isso, ele me deixa claro que eu sou filho de Deus nele. Então eu preciso entender na minha fraqueza que eu não sou capaz de reconhecer a minha filiação a Deus, de alcançar filiação a Deus, se eu não estiver em Cristo. Eu preciso olhar para Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala isso para nós. Ele deixa muito claro essa situação da qual nós não podemos nos esquecer, que nós somos filhos de Deus, e isso nós entendemos quando olhamos para Jesus. E apesar dessa fraqueza, nós ainda precisamos ser resilientes, nós ainda precisamos ter bom ânimo, nós precisamos não só estar contente quando tudo está dando errado, mas ter a certeza de que, ainda que eu seja fraco, o Senhor continua guerreando as minhas guerras. Sabe, eu estava vendo um vídeo ontem, um canal que fala algumas curiosidades, e o canal estava mencionando uma inteligência artificial que analisou a Bíblia etíope, que é a mais completa, que tem todos os livros, são 80 e tantos livros e etc. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, tá, queridos? E essa inteligência artificial, ela conseguiu descobrir coisas fantásticas. Ela descobriu que nos últimos tempos haveriam dias trabalhosos. Poxa vida, a Bíblia que nós temos de uso comum, com 66 livros, ela já diz isso. Que as pessoas buscariam ganho pessoal, inclusive trazer pessoas para si, não para Cristo. Uau, a Bíblia também já dizia isso. Sabe o que as pessoas não conseguem compreender? Muita gente vai dizer para você assim, não, essa Bíblia, ela foi formada por Constantino, Concílio de Nicéia, porque era aquilo que a Igreja Católica queria. Eu não estou aqui aprovando ou desaprovando o catolicismo, não. Na época nem existia Igreja Católica, tá? Uma religião, um cristianismo surgindo dentro do Império Romano. E aí, querido, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que toda palavra é divinamente inspirada. Ela é inspirada por Deus. O próprio Deus, num período de cerca de 1.500 anos, mais de 40 autores, escreveu a sua palavra coesa de Gênesis e Apocalipse. Inspirou homens comuns, pastores, homens indoutos e letrados, outros letrados como o apóstolo Paulo. E remove da equação Deus para dizer assim, não, o homem montou essa Bíblia. Não montou não, querido. Deus inspirou. Se fosse para estar na Bíblia, crê nisso. Se fosse para estar na Bíblia, Deus teria permitido que estivesse lá. E então não tem uma Bíblia mais completa e a nossa não é completa. De maneira nenhuma existe a palavra de Deus, da maneira que nós a temos. E quando nós entendemos isso, que desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para um único segredo. A salvação se encontra no Filho. O Filho, Jesus Cristo. A Bíblia aponta para o amor de Cristo por nós,
que sendo nós ainda pecadores se entregou. Nós passamos um final de semana maravilhoso, Páscoa, lembramos a morte e ressurreição de Cristo, tivemos vários altos de Páscoa, de todos os jeitos, inúmeras culturas religiosas, diversas igrejas evangélicas fazendo seus altos de Páscoa. Isso é fantástico. Mas o quanto Cristo tem morrido em nós através dos nossos pecados e ressuscitado em glória através da salvação, da renúncia diária. Nós precisamos entender isso, e é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu quero renunciar toda a minha capacidade, eu quero me gloriar na minha fraqueza, eu quero pôr em evidência aquilo que eu não sei para que Cristo seja a suficiência. E às vezes nós estamos colocando à disposição todo o nosso conhecimento, intelecto, informação, a inteligência artificial e etc. E tirando o Senhor da equação. Hoje, nesse texto que eu estou te apresentando, eu quero te fazer entender aquilo que o apóstolo Paulo estava convidando-nos a entender, que a graça do Senhor nos basta. Nós precisamos colocar em todo tempo o Senhor Jesus na equação. Seja na leitura da Bíblia, seja nas nossas orações diárias, seja no nosso casamento, no nosso trabalho, em tudo, nós precisamos trazer Jesus Cristo para a equação. Quando a gente pega uma equação lá, você coloca de um lado as letras, aí você coloca o igual, e do outro lado fica os números. Tudo se resume a ser igual a Jesus. Se tudo na minha vida for igual a Cristo, o resultado sempre será excelência, sempre estará correto. Mas as aflições às vezes fazem com que a gente ache que a nossa fraqueza é derrota. Deixa eu te apresentar um outro texto aqui. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está falando. Observa aqui comigo. Ainda no livro de 2 Coríntios, só que um pouquinho antes, no capítulo de número 11. Olha o que ele fala. Eu vou transportar-me aqui para a leitura bíblica, porque eu vou precisar passar alguns textos com vocês. Diz assim, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. E ele não está dizendo aqui esse falo como fora de mim, como se ele estivesse louco. Não. Ele fala pelo Espírito, essa a informação que ele está dizendo. E o eu ainda mais não está dizendo que os outros trabalharam menos para Cristo, mas está dizendo que ele se esforçou mais porque ele antes era perseguidor, tá? Então, só para que a gente entenda o contexto. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Eu vou te explicar o que significa 5 quarentenas de açoites menos 1. A lei permitia apenas 39 açoites. Tá? 39 açoites. Se você desse o 40º açoite, encerrava a pena. Ninguém podia ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Isso até hoje, na maioria das constituições, códigos civis é assim, ninguém é condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Ele está dizendo que ele recebeu 5 quarentenas de açoite menos 1. Ele está dizendo que quando chegava a 39 açoites, ele recebia mais 39, por 5 vezes. E aí você soma aí. Os 5 vezes 40 dariam 200 açoites. Menos 5 são 195 açoites. 195 açoites. São 5 quarentenas de açoite menos 1. É isso que esse texto significa. Voltando aqui. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha que coisa linda. É esse apóstolo Paulo que no livro de Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Esse posso, a melhor tradução seria suporto. Todas as coisas daquele que me fortalece. Paulo não está evidenciando aqui os sofrimentos. Paulo está evidenciando que em tudo Cristo estava com ele. Ele estava se gloriando no fato dele ser fraco e não ter capacidade de vencer nada disso, mas Cristo ter feito vencer. Nós, às vezes, não estou aqui medindo o sofrimento de cada um. Todos nós temos os nossos sofrimentos e eles são dignos do seu próprio mérito. Cada um sofre de uma maneira, cada um sente de uma maneira. Mas eu quero que você compreenda que a graça do Senhor Jesus, ela te é suficiente, ela te basta. Se você colocar a sua vida nas mãos dele, ainda que em açoites, prisões, vigília, sede, fome, etc., você vai poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu convite nessa live é para que você olhe para Jesus. Ele não é apenas autor e consumador da tua fé, é aquele que escreve o teu contrato de fé para que você possa se comprometer com ele, mas ele garante que você vai chegar até o final para que este contrato se torne plenamente consumado. Então eu quero te dizer nessa live, falar para você que há um caminho em meio a toda tribulação. É que nós abandonemos toda a nossa capacidade. Aquilo que nós temos disposição para fazer, certamente o Senhor nos permitirá fazer. Mas que nós abandonemos toda a nossa capacidade humana e permitamos que o Senhor Jesus entre nas áreas de nossa vida, em todas as áreas de nossa vida, para nos constituir em excelência. Para que os nossos resultados, a nossa equação, seja sempre igual ao resultado que Jesus obteve. Vitória nele. Amém? Então, querido, esta live, este tema, a tua graça me basta, é para dizer para você que eu e você precisamos colocar Jesus na equação e permitir que ele seja exaltado e que nós venhamos a colocar em evidência as nossas incapacidades, porque ele vai trabalhar sobre as nossas incapacidades. Naquilo que ele já tem nos capacitado, é porque ele já trabalhou em nós. Amém? Eu posso orar por você? Eu quero orar pelas tuas dificuldades, por aquilo que está sendo um problema para a sua vida, pelas dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu quero te convidar a colocar Jesus na equação. Enquanto nós estivermos nessa oração, que você convide Jesus a fazer parte da tua vida. Que você convide Jesus a ser o centro, a ser o X da questão. Amém? Feche seus olhos. Ore comigo nessa hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero engrandecer a Ti, pedindo que a Tua graça seja suficiente sobre a vida destes meus queridos ouvintes que estão comigo nessa live. Pai querido, nós muitas vezes vamos na força da nossa capacidade
ou como diz nas Escrituras, na força do nosso próprio braço. Mas nós queremos colocar a nossa confiança total no Senhor, reconhecermos a nossa fraqueza diante das tribulações, dificuldades, enfrentamentos do dia a dia, neste mundo tão vil que temos vivido, e colocar para o Senhor, pedindo: auxilia-nos nas nossas fraquezas, nesses espinhos na carne que temos recebido, que são mensageiros do adversário para nos atemorizar. Glorifica-te a ti mesmo em nós, que o teu poder se aperfeiçoe em nossas vidas, nas nossas fraquezas, e que toda nossa força humana que remove o X da questão, que é o Senhor Jesus, venha ser quebrado, mas que o Senhor venha ser exaltado, fazendo de mim, pobre pecador, fazendo deste meu amado ouvinte, pobre pecador, um homem, uma mulher vitorioso, como o Senhor vitorioso é. Eu louvo ao Senhor agradecido, em o nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe poderosamente, que você seja alcançado pela graça de Deus todos os dias, mas coloque a sua vida no altar do Senhor, entregue sua vida a Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique em paz, e nós estamos aqui. Não esqueça, no meu Instagram, pelo meu direct, você consegue mandar mensagem. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver um pedido especial de oração, venha conversar comigo nesta live, lá no Instagram, no YouTube, nos comentários. Tem sempre uma pergunta para você responder. Veja também outros conteúdos. Eu vou deixar um vídeo aqui no card para que você também possa acompanhar. Está sempre compartilhando conosco. É um prazer te receber aqui. Que Deus te abençoe. Fique em paz, no nome de Jesus.